Bom, vamos tentar aqui encontrar um cantinho para falar alguma coisa. Olha só essa árvore que linda, toda amarelinha. Vou mostrar exatamente onde que eu tô aqui nesse momento. Olha só onde eu tô. Esse mar aqui geralmente a gente atravessa nadando. Então eu estou num lugar assim muito interessante para a gente fazer a nossa aula. Sair de lá, né? Então aqui estamos cercados por uma ilha, tá? E sempre tem uns cantinhos legais de silêncio para meditar, para fazer as aulas, né? A ideia é você sempre estar no lugar onde você vai ser inspirado adequadamente por Deus para falar coisas da alma. Todos os dias falar coisas da alma. Olha essa árvore que linda. Acho que aqui é um cantinho bom para sentar, né? Olha aí, ó. É como se eu estivesse numa ilha, num lugar bem distante. Ali, ó, aqui é a Ilha do Boi. Essa praia aqui é uma das praias mais frequentadas aqui de Vitória. Vamos falar debaixo dessa árvore aqui, que ela vai transmitir uma sabedoria, né, pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui mais na frente. Ó, aqui o caminho continua, tá vendo? São pedras. E você pode escolher qualquer lugar. Então estou numa situação privilegiada aqui de fazer palestras. Vitória, Espírito Santo. Então vamos iniciar aqui com algumas palavras, pedindo a Deus, né, que nos ilumine, que nos guie nessa jornada interior, de estar sempre trazendo aí uma aula, uma mensagem para Deus. E vamos cantar, né? Cantar o conhecimento, igual esse passarinho está aqui, um sabiá lindo cantando nesse lugar incrível. Essa árvore aqui pode servir de pano de fundo, mas vamos ficar aqui a favor do sol. Então hoje eu ouvi uma aula, né, em que falava uma coisa bem interessante. É dito que há muito tempo atrás, um rei, né, um rei abastado que queria fazer uma bela pintura em seu palácio, contratou um pintor, só que esse pintor era um mestre zen. Todos sabem, né, que a filosofia zen, né, zen budista, é uma filosofia que prega, né, o princípio dessa filosofia é que você deve viver no aqui e agora. Você tem que eliminar todo o seu passado, tem que eliminar, né, todo o seu futuro de expectativas. E basicamente a filosofia Zen, ela diz que não devemos ter desejos. É a filosofia do não desejar. Vamos dar uma sentadinha aqui, que eu já andei muito. Então, não desejar basicamente significa desapego, né? Quando Deus diz no Bhagavad Gita que para atingir essa posição de consciência espiritual pura, nós temos que nos desapegar da existência material e temos que fazer a prática constante da sintonia com a divindade dentro do nosso coração e com a verdade que somos como espíritos. E se fazemos isso, né, naturalmente vamos criando uma nova atmosfera vibracional em nosso ser, onde vamos nos descondicionando de toda essa programação de um sistema, né, de material, onde vivemos sem saber o que é a realidade. Estamos não só desconectados
de Deus, mas também desconectado, né, do planeta Terra, desconectados da existência em si. Falamos assim existência, pensamos que isso significa existência material, mas não é. A existência é a manifestação de Deus. Dentro dessa existência existe algo que se manifesta mais, vamos dizer assim, densamente como uma ilusão, que é essa existência material, e tem a existência da realidade, que é a existência divina em si, a existência pura. E as pessoas que desejam realmente atingir a vida espiritual, o padrão mais elevado possível dentro dessa forma humana, que a categoriza, né, inteligentemente para realizar quem eu sou, o que é a vida, quem é Deus, devemos viver existencialmente e não através da nossa mente. Toda a questão da vida espiritual significa você conhecer esse instrumento chamado mente e usá-lo adequadamente para o favorecimento de você atingir aquilo que se chama autorrealização, ou o objetivo divino, que na verdade não é assim um objetivo, uma expectativa da mente. Vamos dizer que é mais um subjetivo, um acordar, um despertar, onde o espírito, aquilo que você é, vai começar a abrir os olhos através do conhecimento adquirido, não somente das escrituras, daquilo que Deus fala, mas principalmente daquilo que você realiza internamente, através da meditação, da introspecção, ou seja, de tudo aquilo onde você usa a sua inteligência, que é o instrumento favorável da forma humana, né? O animal não tem essa inteligência que questiona. Então você usa o questionamento nessa forma humana para compreender quem você é. E para isso você segue certos princípios, certas regulações na sua vida que vão fazer o quê? Otimizar as suas qualidades espirituais para que você se posicione como aquilo que você realmente é. E quando você está situado no espírito, naturalmente o esquecimento em si, ele não existe mais. Você está esquecido da sua natureza espiritual. Você esqueceu que você é um servo amoroso eterno de Deus. Você se desvinculou da divindade. Então, esse amor que é a essência do espírito, que é o que realmente traz a felicidade, ela é deixada de lado. E aí você está buscando Deus indiretamente naquilo que se chama a existência material. Você nunca vai realizar Deus na existência material. Esse Deus, a absolutividade do entendimento não acontece nos questionamentos, né, nas arguições, na busca por um lado chamado lado de fora da energia material. Então a busca ela tem que ser feita no espírito. Você tem que ser a base frequencial para realizar aquilo que todo mundo quer na existência. Qualquer pessoa de bom senso que, ao caminhar através das formas da evolução gradativa na natureza, chegou numa forma humana, o natural é você imediatamente se perguntar: quem sou eu? Quem é Deus? O que eu preciso fazer para não ficar mais reencarnando constantemente nesse mundo e sofrendo diversos tipos de misérias que estão me trazendo medo, né? Principalmente o medo do futuro. Temos que colocar nossa energia nesse sentimento da autodescoberta, autoconhecimento, autorrealização e viver a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar.
Assim diz todo Cristo, né? Todo ser que atingiu a natureza crística. E quando você se posiciona realmente como um ser humano, naturalmente você vai buscar, né, o Cristo que você é. Você vai se deixar ser tocado por Deus. Você vai sair da sua mente, que é o obstáculo. Certo? A gente vai comentar isso aí, porque eu estava contando uma historinha. Tá? E religião, por exemplo, é um atributo do ser humano. O ser animal, ele não tem religião porque ele não pensa quem sou eu, quem é Deus, o que é a vida. Mas nós pensamos. Por isso existem as religiões. Mas as pessoas, elas ficam presas às regras e regulações, às instituições em si, criam mecanismos espirituais que no final acabam sendo manipulados, geradores de fanáticos, de pessoas que simplesmente não realizam Deus. O propósito da religião é você se religar a Deus, se tornar um Cristo, se cristificar, ser ungido por Deus através da prática espiritual. Porém, se você, quando você atinge essa posição crística em si, não faz mais sentido a religião, porque você já está religado. Por isso que Deus, no Bhagavad Gita, ele fala, né? Se realize a si mesmo e abandona todas as religiões. Simplesmente se refugia em mim, sabendo que eu sou o final pretendido de tudo aquilo que se chama religião, ou um mestre, ou uma instituição religiosa. Daí atingir esse mestrado, né? Ou seja, a consciência plena do espírito nessa relação amorosa com Deus, e daí amar a Deus sobre todas as coisas, é o objetivo natural de todo o espírito que está vivenciando esse estágio da forma humana. E se você não está trabalhando nisso, nessa encarnação atual, esse é o seu único problema. Porque através desse problema da falta de consciência divina, de realização espiritual, tudo que você faz, tudo que você emana através dos pensamentos e sentimentos é baseado, né, em algo falso. Isso que a gente chama falso ego. E naturalmente, mesmo que você seja uma pessoa chamada boazinha nesse mundo, de acordo com os valores de um sistema, ou que você se sente na obrigação de fazer para se tornar aquilo que se chama bom, você não está realmente vivendo a plenitude do espírito, porque você está numa base falsa. E é isso que você tem que entender. Cristo em vós, a esperança de glória. Essa glória divina vai acontecer na sua vida quando você cristificar a sua existência, ou seja, quando você se render a Deus, quando você se render à existência em si, e não você criar uma existência falsa, medíocre, insignificante, sem sentido, através daquilo que é o seu falso ego. Você pode compreender o que eu estou falando? Então vamos voltar à história do rei, né, que pediu ao pintor, que era o mestre Zen, que vivia sem desejos, sem expectativa, sem a imaginação de um futuro X ou Y, certo? Então o rei pediu para esse mestre fazer uma linda pintura numa sala, e o mestre falou que, olha, eu vou fazer a pintura, mas enquanto eu não tiver terminado a pintura, você não pode entrar nessa sala e não pode ver nada. De modo que, sob essa condição, o rei, naturalmente, né, criou esse acordo com o sábio e deixou ele fazer o que ele quisesse lá no tempo que fosse preciso para que a pintura fosse completada. E daí passou algum tempo, assim, um ano, e o rei começou a ficar muito ansioso, né? Porque geralmente a pessoa materialista, ela quer que as coisas aconteçam rápidas.
Isso aí é o princípio da ansiedade. Ansiedade, você quer que o futuro aconteça o quanto mais rápido de acordo com o que você deseja, de acordo com a sua expectativa. Essa é a vida da ilusão, é o que a gente vai colocar nessa história aqui. E aí o mestre, passaram 2, 3 anos e o rei chegou para o sábio, poxa, mas está muito tempo, eu estou querendo ver essa pintura. E o mestre falava assim, não, ainda não chegou o tempo, não chegou o tempo. E o mestre Zen é muito paciente, né? Quem vive sem futuro, sem desejo, não tem ansiedade. Ele simplesmente está vivendo, né, naquilo que se chama a existência em si. Ele está acontecendo, está fluindo na existência. E geralmente, né, um rei cheio de ansiedade, como esse da nossa história, vive no futuro, na mente, no desejo, na expectativa de que algo aconteça dentro daquilo que é a sua existência da projeção mental. Tudo isso a gente vai ver que está ligado, né, com o Bhagavad Gita, com todos os mestres que vêm aqui, nos ensinar exatamente esse ponto crucial para você se situar na vida espiritual. Enquanto eu estou falando aqui, eu dei uma paradinha para vocês verem o navio que está se deslocando, olha que lindo. Lá no horizonte. O navio está indo para algum futuro, né? Bom, voltando aqui à nossa história, né? Então o rei, lembremos sempre que toda história é uma história interna, tá? É um simbolismo, é uma analogia. Esse mundo é uma ilusão, tudo aqui não existe em si mesmo, é uma frequência de pensamento, são átomos a vibrar, onde você, como uma parte de Deus, consegue manter a sua existência própria através da sua mente. E aí chegou a hora que o rei, né, ficou bravo, né? Chegou para o mestre e disse, mas quando é que essa pintura vai ficar pronta? Não aguento mais, se você demorar mais eu vou contratar outro pintor, não aguento mais esperar. E aí o mestre falou assim, a pintura ela já está pronta há muito tempo, mas você não está pronto. Então temos que meditar nisso. Se nós estamos prontos para averiguar a existência. Essa pintura representa a existência de Deus. Esse mundo manifesta a beleza da criação de Deus. Você está pronto para ver essa beleza? Ou você vive no falso ego? A partir do momento que você vê a pintura, você vai interpretar, você vai dar o seu colorido pessoal, você vai dar a sua crítica, o seu elogio. Você não vai simplesmente contemplar a pintura, a beleza da pintura em si, sem colocar a mente interpretativa, o intelecto. Essa é mais ou menos a história, porque nós temos que aprender a ver a existência de Deus como ela é. A existência de Deus não é ruim nem é boa. A existência simplesmente é. E você tem que saber fluir, acontecer nessa existência sem colocar a mente por trás, projetando, analisando, Deus é culpado, Deus não existe, quem é Deus, nesse sentido de você querer intelectualizar. O que é essa existência? Essa existência não é boa. Por que não é boa? Porque sua mente quer que a existência seja conforme aquilo que você quer. De modo que você não está pronto para compreender Deus, para viver no Espírito, porque você não está relaxado, você está cheio de expectativa, de desejos, você enxerga um futuro que é uma projeção do seu passado, você não vive no desconhecido, certo? O futuro é o quê? O futuro é a existência acontecendo, é você se movendo nessa existência através do fluxo divino, através da vontade de Deus. Por isso que quando você se torna um Cristo, você fala, seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E a vontade de Deus é perfeita.
De modo que se você flui na perfeição de Deus, isso é magnífico. Só que as pessoas, né, que vivem na mente, no falso ego, na expectativa desse corpo material e das realizações que vêm de um passado que ele tenta melhorar, criando um futuro absurdamente repetitivo, e por isso que você está encarnando vida após vida, acontece que você se perde nisso e nunca se liberta. Porque a verdade, né, quando você conhece a verdade existencial, tudo se torna completo em si mesmo. Por isso que diz Satchitananda Vigraha. Deus é a existência completa. Então não precisa dividir existência espiritual, existência material. A existência em si cabe esses fenômenos, né, mais sutis, mais originais do espírito e os fenômenos mais originais daquilo que é ligado à mente, ao corpo, às emoções, onde há essa universalidade que está acontecendo agora exatamente em torno da sua vida. Mas a existência em si, ela não tem tempo, não tem passado, não tem presente e futuro. A existência está simplesmente acontecendo. E você, como uma parte do todo existencial, você é uma parte existente no todo existente, você segue o fluxo do todo. Isso é estar pronto. É você compartilhar a sua existência com a existência divina. Assim como uma célula do corpo compartilha a sua existência com todo o organismo, com todas as diferentes células que são funcionais diferentemente, de acordo com cada órgão, de acordo com cada glândula, enfim, osso, sangue, né? Então, nesse universo também, cada ser tem uma funcionalidade integrativa com o todo. E se você não faz isso, você não está pronto, você é uma célula rebelde, uma célula que quer se sobressair às outras células, e toda a história da vida, né, se baseia em você se render a Deus. Se render a Deus significa que você se desapega dos seus desejos, da sua mente, da sua tentativa de criar um mundo à parte da existência total. Você tem que mergulhar nesse fluxo divino que está em volta de você. E quando eu falo, né, você, não é você o corpo físico, é você o espírito. E você só vai poder entender isso quando você estiver pronto, quando você estiver vivendo no espírito, com essa consciência crística, consciência de Buda, consciência de Krishna, consciência espiritual. Quando você está vivendo nesse modelo de existência plena, você se conecta com o todo. Isso que se chama se render, isso que se chama existir em serviço devocional, onde a cada momento você não perde a consciência de si mesmo, nem da sua consciência integrada com a consciência de Deus. Seja lá Deus como você queira imaginar, né? Porém, Deus é revelado nas Escrituras como a suprema personalidade, o Senhor Krishna. Porém, há estágios de compreensão divina e vamos devagar, vamos gradualmente chegar ao ponto em que se deve chegar, mas temos que manter essa consciência espiritual, essa compreensão que vai além dos desejos, além dos apegos, além das aversões, além das imaginações e ideais que criamos para tentar definir o que é Deus, o que é existência. A mente nunca vai conseguir definir isso. Por isso é preciso se render e deixar que a existência do todo faça a sua atuação sobre a sua existência à parte, né? É igual, aqui me veio o exemplo da internet. Quando você se liga ao servidor, né, o seu celular, por exemplo, automaticamente você está atuando no todo, em todo servidor mundial. Agora, se você está desligado do servidor, o seu celular não serve para nada. Só para bater foto ou para fazer um filme.
certo? Então você tem que entender isso. Você tem que se conectar, tem que sair do egoísmo, daquilo que te mantém preso nessa ilusão. O que é a Matrix? A Matrix é a mente. É a mente cósmica e a sua mente está simplesmente desconectada dessa mente cósmica, criando um mundo, né, pessoal próprio que é chamado Matrix. Isso que é ilusão. E aí o sábio, né, ele falou, você não está pronto? Aí ele falou, eu tenho observado você. A pintura já está pronta há muito tempo, mas você, essa ansiedade, essa angústia, esse nervosismo aí, significa que você não está pronto para ver a minha pintura. Assim é o mestre Zen, ele é muito tranquilo, né? Ele está sempre no aqui e agora. Ele não está pensando em problema do futuro, ele não tem trauma do passado, ele não está incomodado de estar vivendo uma vida X ou Y no presente. Ele simplesmente está conectado com a existência e flui. Amanhã, considerando o futuro, amanhã pode ser que tudo fique ótimo. Amanhã pode ser que tudo fique negativo. Mas não importa, importa que você está vivendo aqui agora consciente da existência, e a existência é assim, a existência é feita de dualidades, sempre vai acontecer algo chamado negativo e algo positivo, né? E são determinados assim, de acordo com a sua mente. O mestre Zen ele não está mais na mente, ele não está mais nesse fluxo de interpretação, de julgamento, isso é bom, isso é ruim. E assim também no Bhagavad Gita, né, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele está nos explicando que nós temos que sair dessa dualidade. A interpretação do mundo, da existência, é o que cria a nossa prorrogação aqui nesse mundo material em outras encarnações. Quando nos rendemos a Deus, permitimos que ser levados pelo fluxo divino, nos tornamos desapegados e fazemos essa prática constante, que nem é uma prática, é uma vivência natural, junto com a sabedoria, o amor e o entendimento que você teve. Compreende? E daí, voltando à história, o rei ficou pronto. O rei entendeu, eu tenho que fazer uma meditação, eu tenho que observar minha mente, observar minhas emoções. Agora eu entendo que eu sou muito ansioso e que não há necessidade disso e que eu tenho que ouvir esse ser aí que é mais elevado, né? Nesse sentido de viver a existência, apesar do rei ser o chefe, né? Ser a pessoa mais rica, perto de um sábio ele é um pobre, porque a consciência espiritual, o sentido de viver pleno e feliz, isso que é a maior riqueza. Viver com amor a Deus é a plenitude da plenitude. E daí você compreende quem é Deus e vai tentar, da melhor forma, compartilhar, né, o seu coração com Deus para deixar que Ele se manifeste na sua vida. Para que a vontade dEle se faça nesse sentido de quando você estiver na forma humana, de você realizá-lo, de você se conectar com Ele, de você se tornar um Cristo aqui nesse planeta atual em que estamos. E o que eu tinha falado anteriormente é que quando olhamos a existência com a mente, por exemplo, eu olho essa mente aqui, geralmente eu falo, essa árvore é linda, nossa, que árvore incrível, como, né? É uma deusa essa árvore. Então isso você está olhando com a sua mente. Você não está olhando que a árvore é simplesmente algo existencial, é em Deus, é um fluxo da energia divina acontecendo, é um espírito se desenvolvendo por uma forma. Agora você querer categorizar a árvore, dizer que essa árvore é bonita, que aquela árvore é feia, que essa árvore, né, tem um nome X, aquela outra árvore tem um nome Y, você está usando a sua mente, você não está observando simplesmente o ser árvore existencial na manifestação material, na finalidade de desenvolver o espírito, aquela consciência que está nessa forma de árvore, que você já esteve.
Então veja, quando você olhar a árvore, veja a existência da árvore em si, sem avaliá-la, né? Sem tentar rotulá-la. E também veja o espírito que está ali dentro, mantendo essa forma, recebendo as experiências necessárias, que Deus inteligentemente criou essas formas, para a gente chegar até essa forma humana e poder ver dessa forma que eu estou falando aqui. Aí você vai entender, estou numa forma humana, que incrível, e você não precisa se comparar com ninguém, que é melhor do que ninguém, que é pior do que ninguém. Você tem que entender que todos os espíritos que estão em formas humanas devem se render a Deus, porque existe uma inteligência, uma ferramenta de inteligência por trás dessa forma, que é a consequência da evolução da sua consciência, que vai te dar essa capacidade de você realizar a si mesmo como espírito e ao divino. Essa é a importância da vida, você mesmo como forma. O Bacta alemão, aqui alemão, que não tem importância nenhuma. É só uma forma que vai acabar. Mas você, entendeu? Num sentido assim maior, essa forma é uma forma miserável. Ela nasce, tem doença, tem problema, né? Tem que comer, tem que dormir, aí vai envelhecer, e depois vai ter problemas, e mais problemas, e depois vai morrer. Então a forma em si ela é miserável. Porém, quando você usa essa forma de uma maneira existencial, quando você compreende qual o objetivo pelo qual ela foi criada a Deus e dada a você nesse exato momento, pela oportunidade da sua consciência, que já está atingindo esse ponto de compartilhar, de viver essa existência, essa verdade da vida, aí você entende a importância dessa forma humana e não vacila. Não deixa de nenhum dia, né, aquilo que se chama o futuro, de estar promulgando a sua vontade, conectada à vontade de Deus, para se autorrealizar. E daí, quando o rei estava pronto, né, já não estava mais com aquela ansiedade, né, acho que o maior mérito dele de pedir essa pintura para o mestre foi exatamente que ele compreendeu essa natureza do desejo, né, que faz uma prorrogação da nossa vida material aqui e da não ansiedade. Ele aceitou. Sim, eu vou ficar zen também. E aí o mestre zen, né, que naturalmente está numa condição de percepção superior, ele viu que o rei estava pronto. Ele falou assim, agora você está pronto. Agora você pode ver a pintura. E aí o mestre entrou na sala e viu aquela pintura, algo assim tão maravilhoso, que ele não iria perceber se antes, ele não estando pronto, entrasse na sala e visse, porque ele ia falar assim, nossa, essa pintura é maravilhosa, é linda, é incrível. Mas ele não viu assim, quando ele olhou a pintura, ele olhou a existência. Essa é a analogia que estamos querendo colocar aqui. Todos os dias que quando você acorda, nessa consciência espiritual, existencial, quando você vê a existência na qual você está tendo as suas experiências nessa forma humana, você se sente encantado, é uma gratificação enorme por, uau, estou vivo, né? Estou vivendo nessa forma, que incrível, e Deus está no meu coração, está me fazendo participar disso tudo. É completamente diferente de uma pessoa que está vivendo preso na escravidão da sua mente, cheia de desejos, cheia de traumas, cheio de planejamentos para um futuro que nada mais vai ser do que uma repetição do passado. E se você é esperto, você vai compreender tudo o que eu estou falando, você vai mudar a sua atitude interna, você vai se preparar, você vai ficar pronto. E para ficar pronto, você tem que se render a Deus, você tem que deixar que o futuro aconteça de acordo com o divino. E você passa a cocriar o seu mundo de acordo com a vontade de Deus. E esse que é o tchan da vida, esse que é o charme da vida. Você ver a vida como a vida é. Por que você está julgando tudo? Não julgueis para não ser julgados.
Essa é o significado dessa expressão. Não é para julgar uma pessoa, não, julgar tudo, a existência. Olhe a existência é Deus. E se eu estou rendido a Deus, naturalmente eu vou ser provido de tudo por Deus para que minha vida seja bem sucedida, seja um sucesso. Ou seja, eu vou despertar o meu amor por Deus e vou me qualificar para que após a morte dessa existência física eu volte para o reino original, onde tudo é espiritual, que não tem essa densidade aqui material. Compreende como é fácil? Essa é a nossa história. Temos que saber pintar a nossa vida, certo? Como mestres da sabedoria, mestres do amor, mestre da vontade unificada com a vontade divina. E aí você vai entender que não há, assim, essa problemática mental. A vida é linda, é maravilhosa. A vida é a existência de Deus acontecendo. A vida está trazendo tudo para você, trouxe essa forma humana. Usufrua dela, usando-a para o propósito superior. Compreende? É por isso que o Mestre Cristo, né, e todos os Mestres Cristos dizem, em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Vive a existência de Deus, tanto internamente como externamente, né, no relativo a essa forma material e principalmente a consciência espiritual. E aí tudo mais vai ser acrescentado à sua vida. Não vos preocupeis com amanhã, já basta a sua tentativa de se manter consciente no dia de hoje. Isso é um Cristo. Se você se tornar um Cristo, toda a existência, como é dito aí, né, tem um jargão que fala, toda a existência vai conspirar a seu favor. Se você está com Deus e tudo é Deus, e você realmente, sinceramente, né, quer desenvolver esse amor expansivo pelo divino, e é isso que ele quer, tá? Deus, ele quer o seu amor livre, seu amor sem interesses, o amor pelo amor, a vida pela vida. E quando você chega nesse ponto de consciência, isso é o samadhi, isso é a meditação acordada, é o despertar, é a iluminação. Então a iluminação não é a pessoa que sabe de tudo, é a pessoa que vai ficar instruindo milhões de discípulos. Não é isso, a iluminação é que você está vendo a existência como ela é e você está sendo espiritualmente como é, dentro da existência que representa Deus como ela é. E aí a sua existência se torna maravilhosa. Tá? Você tem que compreender isso. Você tem que fazer por onde para chegar a esse ponto. E por isso, no Bhagavad Gita, Krishna diz, prática constante e desapego da energia material é o que vai fazer você controlar a sua mente. Que vai fazer você ser o senhor da sua mente. E daí, o rei, né, olhou a pintura e ficou assim extasiado. Não interpretou, achou simplesmente assim. Imagina, quando você está vivendo em Deus e você olha a existência, você só vê a beleza. Agora a pessoa que não vive em Deus só vê problema, vai tentar arranjar algum defeito, vai procurar culpar Deus de que o mundo é ruim. E o mundo não é ruim, quem é ruim é você. É a sua mente louca, alucinada, sua mente zumbi, robótica, mecânica, rotineira, a mente que está se auto-repetindo 24 horas dentro do tempo que nem existe. Essa é a libertação. Essa é a verdade que liberta. É quando você está vivendo em sintonia com Deus momento a momento. Isso que se chama rendição. E viver assim em Deus é o que se chama serviço devocional. E só através desse serviço devocional, que você serve a existência através da sua existência total, através da sua existência particular, é que tudo se torna pleno, maravilhoso, feliz. Assim, o rei, ele observou aquela pintura. Ela não era bela, ela não era feia, ela era existencial, porque quem a pintou vivia nesse sentido existencial. E ele também ficou pronto para observar essa existência da pintura como ela era. E é isso que você tem que fazer. Você acorda, isso é uma árvore, isso é um animal, isso é um ser humano. Não, você tem que ver a existência.
São existências espirituais através de formas que não precisam ser classificadas por você, por modelos, né? Que se chama moda, né? Se criam modas para as pessoas terem valores pessoais de que algo é bonito, é feio, o magro é bonito, o gordo é feio, e daí vão colocando tantos atributos, né, em tudo, que você perde a qualidade de observar um ser humano como um irmão espiritual que está se desenvolvendo naquela forma. Tá? Então você tem que realmente entrar nesse padrão. Olhe as árvores, olhe os passarinhos cantando, né? Olhe as árvores, né? Dizia o Mestre Cristo. Olha lá, eles nem semeiam, eles não trabalham nesse sentido, assim, porque o animal ele está mais conectado com Deus, né? Mas o ser humano, ele pode estar conectado com Deus igual os animais e ele se torna superior porque ele tem consciência disso. Compreende? Essa consciência que nós precisamos ter. Essa consciência do animal, que está totalmente interagindo com a existência, né? E só que nós temos esse eu consciente. Essa é o tchan da forma humana. E você tem que estar sempre visando essa graça divina, né, que ele te dá. Imagina, poxa, agora eu estou numa forma que eu posso saber quem eu sou, quem é Deus, que é a existência, como que eu tenho que ver o mundo, como que eu tenho que me libertar dessas crenças, né, limitantes que estão dentro de um programa religioso, político, social, né, secular, ancestral, tradicional, institucional. Eu tenho que sair fora de tudo isso, eu tenho que viver somente nesse contato íntimo com Deus, e eu vou viver assim porque eu quero viver assim, eu escolhi isso, eu sou livre para escolher viver com Deus, e Deus vai me dar tudo nesse mundo, tudo que for o meu desejo relacionado ao sagrado, ao superior, Deus vai realmente trazer para mim, e eu não tenho dúvidas disso, certo? Você tem que ter essa capacidade ativa do seu coração, sair da sua mente, entra mais no coração, na devoção, no amor, na rendição, para que sua vida seja um sucesso completo. E foi desse modo, né, que o rei, contemplando aquela pintura, ele se iluminou também. A própria pintura era o reflexo da forma do mestre Zen, que o rei, ao contemplar, ele se iluminou também. Incrível isso, né? É uma história para meditarmos muito profundamente. E daí não acabou a história não, certo? E daí, quando ele estava contemplando a pintura, tinha uma estradinha, certo? Tinha uma estradinha dentro da pintura que levava a um lugar assim que o rei não entendeu. Ele perguntou ao mestre Zen, mas aquela estradinha ali nessa pintura vai terminar aonde? E aí o mestre Zen, ele falou, eu vou te mostrar. Então o mestre Zen entrou na pintura por esse caminho e desapareceu. Nunca mais voltou. E o que quer dizer essa analogia que o mestre entrou na pintura e não mais voltou? A pintura representa o quê? A existência em si, a existência como ela é. Nem é uma pintura, a existência como ela é. E aí quando o rei perguntou sobre a estrada, o mestre entrou ali e nunca mais. O que é nunca mais voltar? Significa que o falso ego, depois que ele entra na existência, pelo caminho da existência, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você descobre isso no seu coração, e você entra na pintura da existência divina, realmente você entra, você se rende a Deus, se rende a essa existência, então o seu ego vai embora, você não volta, certo? Então o rei, acho que também deve ter entrado por esse caminho para realizar a existência completamente. Naturalmente ele vai deixar de ser rei, de deixar de ser mendigo, né? Ele vai deixar de ser tudo aquilo que é caracterizado dentro da ilusão como uma interpretação de quem eu sou a partir do falso ego. E quando você está vivendo na existência, quando você entrou nesse caminho da existência, que é o sugerido por Deus no Bhagavad Gita e por todos os Cristos, você vai se tornar um Cristo
em si uma pessoa que vai ser tocado pela existência. E enquanto você estiver nesse mundo aqui, você já não vai ver mais esse mundo como um mundo, mas é a existência de Deus, na qual eu estou atualmente, nesse estágio progressivo de consciência. E está tudo bem. Não importa o que vai vir no futuro, o que aconteceu no passado, certo? Você dissolve tudo isso. O medo do futuro e as coisas que podem ter dado errado no passado e que você não quer repetir no futuro. Então não tem mais isso, não tem mais essa coisa do futuro e do passado. Você vive simplesmente aqui e agora, que isso que está sendo proposto, né, para as pessoas principalmente que estão entrando agora na quinta dimensão, é esse tipo de consciência. Fique sempre aqui agora. Se curta a si mesmo, né? Se rejubile no eu. Faça uma festa diária, celebre a existência. Olhe os passarinhos, olhe as árvores, né? Que não trabalham, nem semeiam, mas Deus ele está favorecendo tudo para eles. E diz o Cristo, ainda mais vocês que são seres humanos, que são muito mais importantes para ele dentro de um sentido evolutivo, né? Se bem que Deus é neutro, mas nesse sentido que você consegue despertar o seu amor por Deus. Então Deus não vos dará tudo o que vocês precisam se vocês realmente colocarem a vida de vocês, a existência de vocês na existência dele. E por isso ele diz lá no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Adore-me existencialmente. Não fique confabulando com sua mente imaginativa, com seu intelecto, né, infantil. Quem é Deus? Que eu tenho que fazer isso, que Deus gosta de mim, Deus não gosta de mim, agora eu tenho que ficar rezando para Deus. E aí vai toda aquela história de religiões, de filosofia que tentam explicar o que é esse universo, que tentam explicar isso e aquilo. E brigas, guerras, conflitos, fanatismos, neuroses, pessoas revoltadas. E quem não pode ver isso? Está tão evidente, né? Criam seres perversos, pessoas manipuladoras. Aí aparece uma porção de inferno, uma porção de céu, e deixam as pessoas com medo internamente. E isso não é nada de vida espiritual, isso é demoníaco, na verdade. E você simplesmente tem que aceitar que existe um Deus inicialmente. Você tem que entender que não existe tempo e espaço na perspectiva do espírito. Aquilo que você é, e você é a vida de tudo que está acontecendo nas suas projeções desse corpo físico grosseiro ou dos corpos sutis que você tem. E a ideia do que eu quero passar aqui é que você tem que imergir em Deus, fazer dele seu único refúgio. Você tem que acreditar, pelo menos inicialmente, na sua jornada evolutiva, nessa forma humana, que toda a existência é divina, é o ser divino em ação. Não tem existência boa e existência ruim, não tem Deus bom e Deus ruim, Deus e diabo. Não tem nada disso, tem uma existência divina, que geralmente é chamada de Brahman na cultura védica, e esse Brahman tem um centro supremo que é chamado, né, Para-Brahman, que representa, dentro da revelação do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna. Mas não há diferença entre Krishna e a existência toda de Krishna. Deus significa Deus e tudo que existe em Deus. Tudo está dentro de Deus e Deus está fora de tudo, está em tudo também. Essa aí é um tipo de percepção espiritual absoluta que a gente vai tendo na medida que evolui e para de deixar a mente ficar julgando tudo, criticando, elogiando. Ou seja, a mente está sempre fazendo um plano de conforto nesse mundo material, onde ela não deixa você literalmente matar esse falso ego. Ela não quer deixar que você entre no caminho da pintura. Ela vai questionar, opa, esse caminho aí vai dar aonde? Eu não sei. Mas a partir do momento que o mestre foi, os Cristos foram e fala, é por aqui, você vai também. No caminho chamado desconhecido,
O desconhecido significa que Deus vai agir na sua vida, sem você colocar a sua mente de permeio tentando interpretar tudo o que está acontecendo. E quando você entra nessa estrada, nessa pintura existencial, a sua vida vai ser aquilo que sempre foi, sempre é e sempre será. E você vai se conectar com Deus. De modo que você tem que arriscar a sua vida nesse sentido. Parar de pensar um pouco no futuro e deixar que Deus traga para você o que precisa e seja ativo momento a momento, resolvendo aquilo que você precisa resolver dentro desse âmbito material, porém nunca esquecendo o que você é. Esse é o segredo, essa é a prática constante. E se você continua no espírito, naturalmente você, apesar de coisas chamadas agradáveis e desagradáveis do mundo, você vai estar desapegado. Você não está desejando mais coisas agradáveis, nem está fugindo, tendo aversão de coisas desagradáveis. Você está feliz em si mesmo, autorrealizado. Certo? Você está iluminado. Sua vida é uma bênção. Porque a partir da autorrealização, quando você se situa na sua própria consciência de ser, tudo é perfeito. Sede perfeito como é perfeito Deus, que está na existência, ou no céu, né, ou em seu reino. São palavras que designam, tentam designar isso que eu estou tentando falar aqui agora para vocês. Sejam, então, Cristos. Sejam devotos de Deus. Sejam servos amorosos. Cada dia você tem que pensar como posso servir ao divino existencialmente para que minha existência se torne cada vez mais bem-aventurada, né? A palavra Ananda nem é felicidade, é bem-aventurança. A bem-aventurança é a felicidade no nível espiritual, que é algo diferente de você sentir um prazer, uma alegria temporária aqui nesse corpo material. E você só vai poder entender isso, né? Não adianta eu tentar falar isso aqui para vocês, apesar de já viver nessa situação interna, enquanto vocês não tentarem isso. E isso é o sacrifício da vida humana. Você tem que escolher isso, escolho me render a Deus. Essa rendição é o que vai fazer acontecer tudo aquilo que é o desejo natural do espírito. Porque nesse mundo material, através da mente, você nunca vai ser feliz de fato, você nunca vai ser plenamente preenchido com nada. Tudo aqui é um vazio existencial onde você está tentando dar significado com a sua mente dentro de uma ilusão, de uma matrix. É igual você está sonhando, você quer dar significado ao seu sonho, mas esse sonho vai acabar. Aí você acorda e vê que era só um sonho. E assim também nesse mundo material aqui, nesse lado mais consciente, mais físico, né? Você tem que acordar também. Isso que é acordar, isso que eu falei tudo aqui é o acordar. Então ouçam essa aula várias vezes para que isso entre no seu coração. E se você esquecer, deixa essa palestra de permeio assim, deixa do ladinho ali da sua cama, ouve de novo. E aí você vai começar a se auto-observar. Observa a sua mente. Sua mente está criando um croquis, né, um programa para que uma nova vida de repetição de coisas do passado, porém melhoradas, aconteça. Essa vida atual que você está tendo agora é uma continuidade dos seus desejos da vida passada. E quando você para de desejar e mergulha na existência, na pintura transcendental de Deus, que inclui a energia material e a energia espiritual, você se liberta. E aí você vive em plenitude divina, e como tudo é Deus, e Deus ele começa a compartilhar com você amorosamente tudo aquilo que você precisa na sua vida para que você tenha o sucesso completo e após a morte desse invólucro, né, carnal, físico, você volte para Deus. Mas você pode estar em Deus agora mesmo aqui nessa existência. Entendeu? Não há um lugar para ir. É um estado de consciência. Compreenda isso. É um estado de ser. Tudo que importa na nossa vida é o ser.
E Deus é o ser supremo, e você é uma parte do ser supremo. Logo, você é o ser supremo em ação, já que você é uma parte dele. Assim como a gota, sendo parte do oceano, a gota é o oceano em ação, dentro dessa integralidade existencial com a natureza divina. Quando você aprender isso, sucesso, parabéns, game over, acabou o jogo para você, você compreendeu, Deus ficou muito feliz, vai bater palma para você, você vai bater palma para Deus e vai agradecer por tudo, né? Vai agradecer pelo sofrimento, pelas alegrias, pelas imbecilidades, pela ignorância, pela sabedoria. E quando você estiver no mundo espiritual, é um reino de amor, de felicidade, de plenitude, e é tudo que você quer. É o néctar pelo qual você anseia, vida após vida, e está buscando no lugar errado. Tá? Então vamos mantendo aqui a conversa, né? Olha, esse lugar aqui, que bênção, né, gente? Poder estar aqui falando de Deus com vocês, curtindo, né, essa natureza incrível. E essa árvore aqui, como mestre, como uma pintura existencial, me inspirou bastante. Eu sempre olhava para ela. Tem essa relação, né? O espírito da árvore é sábio, é muito sábio, né? Paciente, anos e anos no mesmo lugar, só curtindo ali, né? As intempéries climáticas. E é isso aí. Um beijo. Pintem a vida de vocês com a existência plena do Espírito e sigam, né, nessa pintura o caminho que leva ao desconhecido, e esse desconhecido é Deus. Ele vai se revelar para você quando você entrar nessa estrada sem hesitação, sem dúvida, sem expectativas do que tem lá no futuro. Vivo aqui agora em Deus, e você fazendo isso vai dar condição de Deus se revelar no seu coração através da misericórdia dele, da graça dele, e você vai viver em plenitude divina, existindo, vivendo, né? Respirando em Deus. Isso é incrível. Um beijo no coração, muita luz, muita paz. Haribo!